Entre mudanças, recomeços e diferenças culturais, existem histórias que conectam pessoas. Eu sou a Juliana, psicoterapeuta, e este é o podcast Laços Além das Fronteiras, um espaço de conversas reais sobre imigração, família, pertencimento, desenvolvimento emocional e sobre os desafios e ganhos de construir uma vida em outro país. Aqui vamos compartilhar experiências, reflexões e encontros que nos ajudam a compreender com mais humanidade os caminhos da interculturalidade. Porque mesmo longe de nossas origens, seguimos construindo vínculos, identidade e lugares onde possamos nos sentir em casa. Bem-vindos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Eu sou a Juliana Silva, psicoterapeuta, trabalho aqui no Canadá e esse podcast é dedicado a uma conversa sobre migração, interculturalidade, pertencimento e os processos emocionais envolvidos em construir uma vida em outro país. E a convidada de hoje para essa conversa é a Pamela Claro. Ela trabalha na área de RH aqui no Canadá e também trabalhou no Brasil, então a nossa conversa vai ser voltada a esse aspecto do mercado de trabalho canadense, com o objetivo de poder ampliar a compreensão sobre as dificuldades profissionais enfrentadas por imigrantes brasileiros. Nós entendemos que nesse processo, né, muitas expectativas aparecem, muitas vezes o choque cultural interfere para além das questões da língua, do inglês, né, que é um ponto que sempre chama atenção, ou que traz um pouco de tensão aos profissionais. Então, a gente vai explorar um pouquinho mais esses aspectos, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Então, Pamela, obrigada, né, por ter vindo, por estar participando com a gente aqui de mais um episódio desse projeto, né, um projeto novo, que tem o objetivo de trazer muitas informações e reflexões para os imigrantes, né, principalmente, mas fala sobre a interculturalidade, os desafios da imigração em diversas áreas da nossa vida. E a gente sabe que a imigração, particularmente, ela traz um aspecto muito profundo assim, né, de impacto emocional na vida do adulto, né, identitário. Na verdade, são muitos esses desafios que aparecem na imigração, mas eu diria que do adulto um dos maiores é a questão da profissão, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre isso para ajudar a diminuir, né? Para trazer alguns esclarecimentos. Quando a gente está mais informado, orientado, fica mais fácil para a gente conseguir passar por esse processo. Sim, e é muito difícil, né, Ju, também, assim, quando a pessoa vem para cá, se ela vai trocar de carreira ou não, né, depende aí da profissão que ela também vai atuar, do país que ela vai, se é uma profissão registrada, né, precisa do registro ou não. Então, aí às vezes ela tem que fazer essa transição de carreira, então é bem complicado. As pessoas acham que imigrar é só fazer a mala, comprar o ticket e vir, e muitas coisas influenciam, né? É verdade. E aí a gente vai estar explorando, né, esses e outros pontos, porque, como você está dizendo, a imigração, ela muda, é um 360 graus de mudança, né, na vida da pessoa, né? E cada fase da vida que a gente está vivenciando vai trazer impactos diferentes. E a verdade é que todos passam por esses impactos, tanto as crianças quanto e principalmente os adultos, né, eu diria. Então, vou falar um pouquinho mais sobre você, apresentar você para o pessoal. Então, a Pamela Claro, né, ela atua no RH desde 2025, com formação em Psicologia Intercultural e experiência em Recursos Humanos e em Comunicação. É formada no Brasil e tem pós-graduação. E também tem a formação de RH Management no Canadá. Ela trabalhou também com recrutamento, seleção e gestão de expatriação no Brasil e atualmente é gerente de RH aqui no Canadá, atuando em um ambiente multicultural com profissionais de diferentes nacionalidades. Além disso, a Pamela também atua de forma colaborativa como consultora de carreira para brasileiros que desejam imigrar ou que já estão no Canadá e estão buscando apoio estratégico para a construção de currículo, cover letter, entrevistas e o posicionamento profissional aqui no mercado canadense. Atualmente, ela também desenvolve alguns cursos digitais e mentorias em grupo, voltada para essa transição e inserção profissional no mercado canadense. Então, mais uma vez, bem-vinda.
Obrigada, Ju. Nossa, você falando tudo isso, eu falo, nossa, essa sou eu, né? Quem é tudo isso? Não, brincadeira. Não, É eu que a falo gente, a gente porque... vai passando por esse processo, mas quando vem tudo junto, né, a gente percebe, vem essa visão mesmo da trajetória, né, que às vezes a gente vai vendo tão picadinho, não percebe o quanto que nós já caminhamos, o quanto que nós já construímos, né, principalmente depois dessa experiência de mudar de país, que é um recomeço mesmo. Nossa, e quanto, né? Até começando até pelo currículo, né? A gente tem que olhar para o nosso currículo e falar assim, o que vale, o que não vale, o que eu trago, né, da minha experiência anterior, o que eu vou fazer aqui. E muitas pessoas, eu acho que vamos começar aí até pelo tema, né? Um dos erros maiores é que os imigrantes, eles acham que o que eles sabem do Brasil, ou as experiências, o que eles estudaram, não vale de nada, né? E tá muito errado, porque assim, a experiência que ele tem vale, o que ele estudou vale, só que precisa ser traduzido para o mercado daqui, né? Para o mercado, na verdade, não só daqui, mas do país que ele vai emigrar. Né? Então, como que o mercado vê esse profissional? Né? O que precisa? Então, a dica que eu sempre dou é assim, não é só traduzir o currículo, né? Normalmente a gente tem a gente peca, né, nisso, a gente erra nisso, de traduzir o currículo. É só traduzir, pega o currículo do Brasil, traduzo e começo a aplicar. E aí não tem resposta, e aí já gera a primeira frustração. Eu não sou nada, não sou ninguém me vê, ninguém conhece minha faculdade, ninguém me aceita, não tem experiência. E aí a gente começa até a encontrar diversos defeitos na gente, e que, na verdade, a pessoa não pesquisou como é o mercado, né? O que será que eu estou errando no meu currículo? Como que é o currículo desse país? E, na verdade, os currículos, eu dei uma observada, inclusive estudando aí culturas também, que os currículos, eles são muito semelhantes de acordo com, por exemplo, o currículo europeu, né? Então, o currículo da França, o currículo da Alemanha, o currículo dos países europeus, eles são muito parecidos. Assim como aqui na América do Norte, o currículo canadense e americano, eles também são muito parecidos. Já o nosso currículo no Brasil é muito semelhante com o da Colômbia, com o da Argentina. Então, assim, os países latinos normalmente têm mais ou menos o mesmo jeito de montar o currículo. Só que se você trazer esse currículo brasileiro, currículo latino, para a realidade do norte-americano, que é uma cultura completamente diferente, aí ele vai também não ser chamado, né? Não significa que a experiência dele ou a educação dele não vale nada. Simplesmente ele não está sabendo transmitir isso, né, para a cultura local, né? Então, o que a gente faz normalmente? Além de traduzir o currículo, né, do português para o inglês, nós colocamos dados que não são necessários aqui, como a idade, eu não tenho filhos, ou tenho filhos, olha, eu sou brasileiro, né? Normalmente a gente coloca no currículo, eu tenho essa idade, não tenho filhos, sou casado ou solteiro. E aqui essa informação não interessa, não importa, até porque é visto muito como discriminatório, né? E sim, é muito discriminatório no Brasil. Porém, na nossa cultura, é normal, né, eles fazerem esse tipo de pergunta, por exemplo, né? Você é casado? Você tem filhos? E talvez isso elimine no processo seletivo. Já aqui no Canadá, eles nem perguntam, porque não é interessante para a empresa saber se você é casado, se você é solteiro. E é interessante, eu vou trazer até uma experiência minha, que eu fiz algumas entrevistas essa semana, até para ver como está o mercado. Acho importante a gente sempre avaliar o mercado, fazer entrevistas, ver como é que está, o que estão pedindo, né? E aí a minha mãe me perguntou, né? Falei para eu fazer entrevista, a minha mãe, mas e aí? Eles perguntaram se você tem casa própria, se você mora de aluguel? Eu falei, não se pergunta isso, né? E por que eles deveriam perguntar, né? E aí ela falou, mas eu achei que eles perguntassem essas coisas, né? Porque é importante saber se você perdeu o emprego, que você não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu falei, mas o recrutador não está interessado em saber disso, né? Então, é muito interessante como é muito diferente, né? Então, é importante entender a dinâmica daqui do trabalho, o que é importante. E isso acho que depende muito também de você entender a cultura do país que você está migrando. Né? Então, saber que aqui isso é uma forma discriminatória, então eles não perguntam nada que seria discriminatório. Então, assim, qual é o país que você veio? Eles não importam, você fala inglês? Que bom, né? Então, o que você tem para me oferecer? O que você estudou? E aí a gente vai partir para uma outra etapa do currículo, que é o quê? É escrever a experiência.
né? Como que você vai escrever essa experiência? Normalmente no Brasil e na América Latina, a gente só fala, olha, eu como RH, eu trabalhava com recrutamento e seleção, eu selecionava os currículos, fazia triagem. Tá, mas isso é parte do seu trabalho do RH, o que você me entrega? Né? Então, o currículo daqui você tem que escrever, olha, eu diminuí o turnover da minha empresa a tantos por cento, olha, eu fechei, eu atendia, sei lá, 100 vagas, eu fechava 80% das vagas, eu contratava 80% das vagas que eu tinha por mês, então eles querem métricas, eles querem números, né? Então, assim, você é um gerente de projeto, você vai lá e traduz tudo que o gerente do projeto faz no seu currículo. Não vão chamar, né? Por quê? Porque você está me dando a descrição do trabalho, né? E eu quero saber o que você me entrega. E isso vale também muito para o currículo americano, porque eles não querem saber qual eram as suas atividades, né? Eu quero saber o que você me entrega, por que eu tenho que te contratar, né? Por que você está aplicando para minha vaga e por que eu devo te contratar? Por que você é tão bom? Né? O que você tem de diferente dos outros? Sim. Então, é interessante isso. E aí, Pamela, você trouxe já trouxe de início assim, muitas informações importantes, né? Falando sobre a diferença desde o início, que é da construção do currículo mesmo, ou seja, não é só uma tradução, né? É importante, obviamente, traduzir, né, para a língua do inglês, mas não é uma tradução pensando no tipo de conteúdo que se espera no Brasil, é diferente do tipo de conteúdo ou approach, a forma de se colocar é diferente aqui, né? E você trouxe esse ponto do que é considerado discriminação, então até além deles não pedirem no currículo, é importante evitar na entrevista, né? Falar muito de coisas pessoais, né? Que esse é um ponto, né? Que aqui eles são muito mais ligados a essa questão da individualidade, da privacidade. Então, eles entendem que não é necessário entrar nesse aspecto tão íntimo, porque eles querem saber realmente o quanto que aquele profissional é qualificado para aquela área, né? Um outro ponto também que eu queria retomar que você trouxe, eu achei muito bom, eu achei que são pontos já bem fundamentais para quem está iniciando nessa jornada, né? Já compreender, porque isso traz segurança quando as pessoas têm acesso a essas informações, né? Porque o processo seletivo por si só, a natureza dele já traz muita ansiedade, mesmo quando a gente está no nosso país. E quando a gente está em outro país, isso só se intensifica, porque além da natureza da ansiedade pelo novo, pelo processo de avaliação, ainda esse novo é muito maior sobre o que falar, como se posicionar. Então, obrigada pelas informações. Mas tem várias perguntas aqui que o pessoal está muito interessado em saber, né? Mas eu lembrei que eu acho muito importante isso, né? Que você destacar, na verdade, né? Retomando o que você falou sobre essa questão do progresso, né? Não é falar sobre o que a gente descrever a vaga mesmo, mas eu falo assim do quanto que a gente contribuiu para aquele local de trabalho que a gente passou antes, né, para nossa trajetória, né? E isso é um diferencial, porque eu acho que o brasileiro a gente não aprende muito a se vender dessa maneira, né? Exatamente, Gil. Eu sinto isso no mercado dos brasileiros, né? Porque a gente não se vende. Lá a gente fala, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo. Tá, mas o que mais? Né? E até para montar um currículo. Inclusive na consultoria de currículo que eu atendo, eu tenho vários mentorandos que me perguntam assim, mas eu não lembro, como é que eu faço? Eu vou mentir, né? O que eu tenho que colocar? Porque a gente não trabalha muito com métrica, né? Assim, olha, você tem que fechar essas vagas, né? Os KPIs, né? Que eles falam. Então, é um pouco difícil, mas hoje em dia a gente também tem que usufruir da IA, né? Então eu falo isso, às vezes colocar a job description, escreve o que você sabe, o que você fez, o máximo que você lembrar daquele trabalho e pede para a IA te ajudar a reescrever de uma forma onde você consegue mostrar métricas e resultados. Né? Aí me perguntam, mas eu tenho que mentir? Não, você não está mentindo. A IA vai reescrever de uma forma, né, pegar a sua experiência, vai reescrever de uma forma onde vai ser mais apresentável como resultado. Que pra gente é muito assim, não, olha, eu fazia isso. Não, então, mas como é que eu posso reescrever isso de uma forma? E eu aviso, falo, olha, a IA tá aí, muitos recrutadores utilizam, inclusive, a IA para fazer a triagem de currículo. Por que nós, candidatos, não podemos também utilizar a IA? A IA não está escrevendo pela gente, ele vai, basicamente, fazer um polish, né? Vai polir a forma que você escreveu e vai transcrever isso da forma correta aqui para o Canadá. Então,
é um pouco complicado, porque exatamente a gente não tem essa experiência no Brasil de se vender, né? De vender o currículo. Lá, na verdade, a gente vende o currículo. E aqui você tem que vender o que você entrega. Boa observação, é. Tanto que aqui você vê pessoas formadas em áreas assim aleatórias trabalhando numa coisa nada a ver, né? Por exemplo, a área mesmo de RH. Eu sou a única no meu time que sou formada em psicologia. Por quê? Tem uma pessoa de letras no meu time, tem uma pessoa formada em sociologia. Então, assim, eles aqui não se importam. Já no Brasil, para você trabalhar na RH, ou você tem que ter administração ou psicologia, né? Após, normalmente, inglês, aqui, tanto faz, né? O que você me entrega? Sim, é interessante esses pontos, né, que você fala, dessas diferenças de funções, né? Apesar que assim, o brasileiro ele é muito mais, acho que, aberto a um aspecto generalista, né, do fazer, do que o canadense. Mas também tem mais essa flexibilidade de quem vai ocupar aquela posição, né? Não está restrito a uma formação específica, né? E sim a qualificação em termos de experiência ou de interesse também, né? Para poder trabalhar. E esse é um aspecto que eu acho que é muito positivo para o imigrante, né? Porque isso, como você mencionou no início, né? Que sobre quando a gente migra para trabalhar na nossa área de atuação no nosso país de origem, nem sempre é simples. Tem uma trajetória, né? Tem um projeto a passar para a gente conseguir chegar, né? Então, às vezes as pessoas chegam com muita experiência, muito bem qualificadas, um ótimo nível de educação, de experiência no Brasil, mas vai demorar um tempo para ele retomar o trabalho dele ou na área de atuação dele, e aí fica um pouco perdido, né? Então, o que eu faço? E aí é uma oportunidade de poder experimentar, porque o Canadá dá essa abertura nesse aspecto, né? Então, acho que abre portas aí para os imigrantes, né? Nesse aspecto. A graduação, inclusive, vai ajudar não só, né, no processo migratório, que facilita com os pontos, né? Mas se a pessoa quiser fazer uma transição de carreira, né? Ela pode chegar aqui, eu era advogada no Brasil, talvez não tenha tantas oportunidades para um advogado aqui, mas aí ele vai estudar business, né? Ou vai estudar, e aí muda de área, né? Ou vai estudar qualquer outra coisa que não tinha nada a ver na área da saúde, né? Eu conheço uma advogada que chegou aqui e fez estética, né? E foi trabalhar com mulheres na área da estética, né? Aí você vai falar, mas eu não usei para nada. Não, você consegue usar algumas habilidades, inclusive da área, né? Enfim, com mulheres, não talvez nesse sentido, mas você pode fazer uma pós-graduação em projetos, por exemplo, gerenciamento de projetos. Aí você fala, nossa, mas um advogado? Sim, porque você precisa provar que você tem uma graduação, né? Um bachelor, tanto faz em que área, e aí você faz a sua pós-graduação em projetos e, de repente, trabalha em projetos dentro da empresa. Né? E aí uma empresa jurídica, e aí você né, tem correlação entre as áreas. Então, assim, é muito interessante que eu saí do Brasil achando também que meu diploma não ia valer de nada, mas se eu não tivesse o diploma da psicologia, eu não teria conseguido fazer, por exemplo, pós-graduação aqui. Né? E eu fiz a pós-graduação em RH aqui, até porque no Brasil eu não tinha nenhuma formação em RH. Eu fiz gestão de RH, mas após eu queria abrir em outro mercado, né? E aí eu fui fazer comunicação organizacional, mas aqui indiferente. Então você tem um diploma e você vai conseguir usar aquele diploma de alguma forma. Ele vai ser válido. Né? Exato, mesmo que seja em uma área diferente da formação inicial, né? Ou da atuação inicial, né? Porque... E às vezes eu também vi já pessoas que é formada no Brasil, não estudou aqui no Canadá e conseguiu um trabalho numa outra área, até porque eles não têm essa discriminação. Você estudou engenharia, você tem que trabalhar como engenheiro. Não, você pode ser um engenheiro e trabalhar, sei lá, na área de marketing, né? Na área de vendas de produtos para construção, para engenharia, enfim. É muito aberto, é muito amplo, né? Então, é bom para o imigrante já vir sabendo que, sim, o diploma dele é válido, vai ser válido, até porque em outras áreas, mesmo o canadense ou o americano, ele é formado em áreas diversas e trabalha, né? Sim. E aí, eu fiquei um pouco curiosa, Pamela, quando você menciona, né, de formações diferentes no seu departamento ali da empresa de RH, né, que é diferente mesmo do que a gente via no Brasil, e internamente como que funciona? Você percebe diferenças do posicionamento do RH
aqui do Canadá com o do Brasil, para além dessa questão do processo seletivo? Muito diferente. Inclusive aqui, para a gente poder desligar alguém, né, para mandar embora, no Brasil é muito fácil, né? Às vezes troca de gerente, o gerente não vai com a cara do funcionário, não gostou do cabelo, manda embora, e aí é um pouco mais fácil. Aqui é um pouco mais protegido, né? E assim, protege os dois lados, tanto a empresa quanto o funcionário, mas sim, mais o funcionário também, até para que a empresa não mande embora o funcionário sem ter uma razão. Então, aqui, para você mandar embora, você tem que ter tudo documentado. Então, a empresa, se é performance, né? Se é problema de desenvolvimento no trabalho, a empresa tem que te chamar e fazer lá, dar um feedback, né, verbal, e depois, se não resolver, aí depende da empresa, você pode receber uma carta, né, uma advertência, uma disciplinary action, uma coisa mais para você assinar, e aí eles te dão chance, sabe? 2, 3 vezes, olha, sua performance de novo não foi suficiente, agora a gente vai ter que colocar dentro do PEP, que eles chamam, que é Performance Improvement Plan. Então, eles fazem um plano de avaliação de performance, onde você tem algumas metas para ser cumpridas, você tem que ter algumas entregas. Esse PIP pode ser de 1 mês a 90 dias, né? Então, pode chegar até 3 meses. Às vezes, eles postergam. Então, assim, eles dão muita chance da pessoa melhorar se é em caso de performance. Mas a gente tem que ter tudo documentado. Então, assim, eu lembro que nós já tivemos uma situação de não conseguir mandar embora a pessoa durante a probation, né, o período de experiência, e aí depois levou 7 meses para a gente poder juntar a documentação suficiente para provar que aquele funcionário não estava se desempenhando bem. E aí, quando eles são desligados, a gente tem que avisar o Service Canada, né? A empresa avisa o Service Canada o porquê que essa pessoa foi desligada, se é with cause ou without cause. E aí eles determinam se a pessoa segue recebendo EI, né, que é o seguro-desemprego, ou não. E isso também vai depender da empresa. É muito difícil, pelo menos na empresa que eu trabalho, desligar por justa causa. Mas, dependendo do caso, acho que como no Brasil, né, caso de roubo, pode ser que aconteça. Então, assim, essa é a primeira diferença. Eu vejo que no Brasil a facilidade de desligar alguém é enorme e daqui é muito mais difícil. Inclusive, muita coisa também pode ser... o funcionário pode retornar e colocar a empresa na corte se não for feito um término, né, um desligamento correto. Então, essa é a primeira diferença. Assim, a gente tem a empresa, quando desliga o funcionário, a gente tem que colocar no ROE, né, que é o Record of Employment, quando a gente desliga, tem que submeter isso para o Service Canada, e depois eles ligam para a gente, para o RH, para entender qual o motivo do desligamento. E às vezes a empresa, por exemplo, quando eles estão fazendo downsizing, né, que eles vão diminuir ou aquela posição vai ficar inexistente. Quando a posição vai ficar inexistente, você vai desligar a pessoa porque aquele grupo, aquele time acabou, não vai ter mais, você não pode repostar a vaga com o mesmo cargo, porque senão vai levantar lá uma red flag para o governo, vai falar assim, ué, mas você mandou embora os funcionários anteriores porque esse departamento não existia, porque agora que você está, né, abrindo essa vaga. Então, tem algo por trás, assim, que é muito mais cuidadoso até do que no Brasil, né? Então, é isso que eu falo às vezes para os brasileiros, eles morrem, eu tenho medo de ser mandado embora, não vou pedir um momento que eu tenho medo de ser mandado embora. Não, mas calma, você só vai ser mandado embora se você fizer algo errado aqui, muito errado, né? Então, e antes de eles mandarem embora do nada, eles têm que te dar uma razão, eles têm que, né, te dar um feedback, te dar a chance de mudar. E isso não acontece no Brasil, porque no Brasil eles não querem perder tempo. O funcionário não tá funcionando, troca, vamos treinar outro. Não tá funcionando, troca. Né? Então, aqui não. E aqui, quando a empresa vai contratar permanente, né, para uma vaga permanente, ela tem que fazer um processo minucioso exatamente para poder evitar esse custo depois de mandar embora, porque é trabalhoso, né? Sim, sim. E é interessante esse ponto que você trouxe sobre vaga permanente, né? Acho que é legal de pontuar que é uma diferença, né? No Brasil não é tão comum, obviamente que existe essas outras maneiras, mas o mais comum seria o que a gente entende aqui como uma vaga permanente, né? Não os contratos. Você pode falar um pouquinho mais? Claro, então, a vaga permanente é o nosso CLT no Brasil,
né? Porque aqui tem a vaga do contract, que é uma vaga... Normalmente o contrato é um fixed term que a gente fala, é um contrato fixo, 1 ano, pode ser estendido para 2 anos, né? E aí vai renovando. Mas normalmente é muito comum aqui as empresas contratarem você como contractor primeiro, então é uma agência que gerencia o seu contrato e você é como um terceiro dentro desse cliente. E depois que a empresa conhece o seu trabalho, fala, não, a Juliana é boa, eu vou ficar com ela, aí eles efetivam, né, você. Então você deixa de ser um contractor e passa para uma vaga permanente, que é uma vaga que ela não tem tempo determinado de término, né? Então ela é uma vaga permanente, como o próprio nome já diz. A diferença dos dois, você é terceiro e o outro você tá dentro do payroll, tá dentro da folha da própria empresa no qual você trabalha. O outro é um terceiro lá dentro, recebe por uma outra empresa, tem diferentes benefícios, né? Não tem, mas presta serviço, né? Então é o nosso terceiro. Além dessas diferenças na entrevista, né? Além das diferenças de não trazer muito esse aspecto pessoal, da vida pessoal, né? Evitar questões que possam ser consideradas discriminatórias, né? Principalmente relacionadas a sexo, a raça, questões de gênero. Você percebe que tem algo mais que o mercado canadense valoriza, além desse aspecto da postura e da experiência do profissional? Tem alguma outra coisa que se destaca? Tem várias, eu só estou pensando aqui qual que eu posso trazer. Tem algo que é muito valioso e nós, imigrantes, às vezes a gente tem medo de falar, né? Mas que a gente abre a boca para falar e já sabem que nós somos imigrantes, né? Então, eu gosto de trazer esse approach na entrevista. Às vezes eu sei que a pessoa isso eu tô falando de entrevistador também, né? O entrevistador, ele é canadense e você é um imigrante, ou pode ser o contrário. Mas eu acho interessante a gente trazer, assim, olha, back home, né? Em casa, a gente, né, funcionava assim, mas eu conheço a cultura canadense agora, né? Então eu sei que aqui funciona de outra forma. Essa multiculturalidade é muito bem vista aqui. Você ter trabalhado em outros lugares, em outros países. Então, eles veem isso muito positivo. E às vezes as pessoas têm medo de falar. De falar que trabalhou em outros lugares, em outros países. Né? Falar, olha, só tem que focar na experiência canadense. Não necessariamente. Até porque aonde a gente está, o nosso país, ele é muito multicultural. Né? O Canadá. Porque como a gente recebe muito imigrante, o país Canadá acaba mudando também, né? De cultura, né? Vira um mix. Então, por exemplo, lá onde eu trabalho, a gente tem um mix de culturas. E assim, até o final do ano, quando a gente vai organizar a festa de confraternização da empresa, eu fico pensando o que eu posso trazer de uma cultura diferente para eles, né? Por exemplo, nós temos muitos filipinos, né? Aí eles falam, não vai trazer um DJ filipino? Eu falei, não, porque aqui não é a festa dos filipinos, a gente vai trazer um DJ de outro país, até para trazer um pouco da cultura de outro lugar. Então, cada ano a gente tenta mudar isso. Então, eles valorizam muito a multiculturalidade, você ter vivido em outros países, ter diferentes culturas e saber respeitar isso, até porque é muito diferente para o canadense nascido aqui, né, ou as outras próximas gerações, as novas gerações de canadenses, não tem essa experiência de viver em outro lugar, de falar outro idioma, né? Então, é bem interessante e bem acolhedor, porque como você é imigrante, você vai acolher o outro, né, o seu colega de trabalho, um novo funcionário, de uma forma também, né, como você foi recebido. Sim, é verdade. E dentro desse ponto, uma coisa que eu escuto muito é que os brasileiros são bem vistos nas empresas aqui canadenses, né, no mercado de trabalho canadense, porque é reconhecido também esse diferencial do jeito brasileiro de trabalhar. Tem uma visão mais generalista, mais ampla mesmo, né? Tem um aspecto de se dedicar também ao trabalho, né? Você escuta isso também? Muito. Nós somos o pau para toda obra, né? Então, assim, é muito difícil o brasileiro falar não, né? Acho que até culturalmente lá no Brasil é difícil a gente também falar não pro nosso chefe. Parece que a gente, né, cresce já ouvindo assim, não fale não pro seu chefe, faça tudo pro seu chefe para você não poder, né, não ser mandado embora. Então, quando a gente chega aqui, é até difícil do brasileiro impor limites no trabalho, né? Para mim foi muito diferente. Das 5 horas, eu falava que das 5 horas as pessoas, a caneta cai 5 horas. Tchau, gente, tchau. E eu ficava fazendo hora extra porque eu precisava encerrar
meus e-mails, né? E aí uma minha gerente chegou e falou assim, Pan, acabou por hoje. Amanhã você pode continuar. Não, mas eu não terminei o que eu tinha para hoje. Não, mas amanhã vai ter mais. Não se preocupa, vai embora. Então, aqui eles prezam muito a qualidade de vida, né? Então, eles prezam em sair daqui e ficar com a família. Então, eles são pontuais. E essa é uma diferença que eu vejo na cultura americana um pouco diferente da canadense. O americano, ele é muito workaholic. Eles ficam trabalhando muito, muito, muito sem limites. Aqui eles têm um pouco mais de limite e eu acho que isso é muito bom. E o brasileiro precisa saber também se impor e entrar na cultura deles no sentido de saber balancear, vou fazer uma hora extra aqui, mas né, ali também. Por quê? Porque isso também pode gerar um burnout. Né? Não à toa, hoje o Brasil tem um nível altíssimo, né, agora de problemas, né, da saúde mental por causa do burnout, porque a gente trabalha, né, sem limites. E aqui a gente pode falar, olha, eu vou fazer isso amanhã, olha, eu vou, né, preciso ir levar meu filho no médico, olha, eu preciso sair mais cedo hoje. Então aqui eles são muito mais compreensivos com isso. E continuando só mais um pouquinho sobre essa pergunta, nós brasileiros somos tão bem vistos que ultimamente eu tenho visto as empresas transferirem vagas daqui do Canadá para o Brasil. Até porque temos mão de obra muito qualificada no Brasil, brasileiros falando inglês, né, que moram lá. E aí, para eles, como se fosse uma mão de obra barata, do que contratar um canadense aqui que vai executar um trabalho. Se eu posso contratar alguém remoto no Brasil, com um valor, né, com um salário do Brasil, né, um pouco mais em conta do que daqui, e vai entregar muito melhor do que um canadense, por exemplo. Então, hoje em dia, eu vejo o mercado daqui também está um pouco afetado por causa disso, porque muitas empresas internacionais elas estão transferindo departamentos para o México, para a América Latina, né, a Colômbia, o Brasil. Por quê? Porque tem bons profissionais, pessoas qualificadas, que trabalham muito bem, que falam inglês, e para eles é mais barato. Inclusive, pessoas que vêm me procurar, e aí eu falo, mas você fala inglês? Por que você não tenta uma vaga remota aí do Brasil para atender o mercado canadense, o mercado americano? Né? Recruiter, por exemplo, conheço vários recruiters brasileiros trabalhando no Brasil para empresa americana. Nossa. Ou empresa canadense. Então, também é um bom começo, às vezes, começar do Brasil, já trabalhando com essas empresas, e aí quando vier para cá já está com o inglês afiado, porque ficou treinando, né, no Brasil, trabalhando para essas empresas, e aí quando chega aqui já está até um pouco mais ambientado, já até sabe como o mercado funciona. Interessante esse ponto, né, assim, que favorece a economia brasileira, né, se tem empresas indo para lá, né, tem a diferença do salário, mas isso traz também um movimento para a economia brasileira. Né? Bom, e eles pagam até melhor do que uma empresa né, que fosse contratar normal, local, exato. Eles pagam melhor, pagam em dólar, porém não pagam o valor que tem que pagar aqui, porque aqui tem um teto, né, tem um salary range ali, tem um mínimo e um máximo, até porque o custo de vida aqui é um pouco mais alto, ou não, né, depende do... Aí, lá no Brasil, a pessoa trabalha remoto, então é uma vantagem, né? E a gente trabalha muito bem, então nós somos muito bem vistos nesse caso. É verdade. Teve dois pontos que você falou que eu acho interessante de retomar, que é a questão do sair mais cedo, né? Assim, e aí eu lembrei também de um aspecto que é uma diferença grande do Brasil, no meu ponto de vista, que é aqui quando você precisa de se ausentar por qualquer motivo que seja, você não precisa de justificar o motivo, você não precisa de falar o motivo, você comunica, né? Que você não vai poder estar em tal dia, que você, né? Que se, por exemplo, você vai ao médico, não precisa falar que você vai ao médico, mas você já organiza, obviamente, né? Você organiza a sua agenda, os seus planos lá. Mas o ponto que eu estou destacando é essa diferença do que é pessoal e do que é individual e do que é coletivo, assim, em termos de transmissão de informação, né? E aqui eles não perguntam, né? E é orientado também, a gente não precisa falar. Obviamente que o que nós estamos trazendo aqui, a gente está trazendo num aspecto amplo, não quer dizer que funciona assim em todos os lugares, com todas as pessoas. Obviamente vai depender também de segmento da empresa, de que tipo de indústria, os cargos, né, que as pessoas vão ter. Então, obviamente, tem variações. A gente está trazendo uma visão um pouco mais generalista para pontuar essas diferenças, né, para ajudar as pessoas a se prepararem para elas. Mas esse é um ponto curioso dessa diferença, né? Muito. Inclusive, Ju, trazendo isso, você até me lembrou da questão de saúde também.
o seu histórico de saúde, coisas, é muito seu. E você nem pode, e nem, assim, não precisa também falar para o seu departamento que você tem, o tratamento que você está fazendo. Por exemplo, quando a gente sai afastado porque vai fazer um procedimento, uma cirurgia, as pessoas, o brasileiro, né, ele quer relatar todo o problema de saúde, como é que funciona assim, gente, isso aí é confidencial, é seu, né, tanto que quando eu administro aqui absence leave, né, quando o funcionário sai por um afastamento médico, nós temos uma empresa terceira que faz esse intermédio entre o funcionário e a empresa, exatamente para não ter esse envolvimento. Então, às vezes, o funcionário chega para mim de outra cultura e ele quer contar, e eu falo, olha, eu interrompo e falo, pera só um minutinho. A sua vida, a sua relação de saúde, seu problema de saúde, você não precisa abrir para mim, fica a seu critério, você não precisa saber. Ai, mas aí a pessoa às vezes quer falar, eu falo, não, tudo bem, eu te escuto, mas você não precisa trazer para mim, tá? Isso aí é algo que você vai levar para a empresa que vai administrar o caso do seu afastamento. Então, é por isso também que a gente não precisa justificar tanto quando a gente vai num appointment. Né? Eu tenho um appointment com o meu... Né? Eu tenho um appointment. Acabou, você só tem um compromisso nesse dia. Não precisa falar que você vai, né, no dentista, vai tirar um canal, vai fazer um tratamento aqui, né? Claro, tudo depende. Às vezes o seu chefe é seu amigo, uma pessoa mais próxima, mas aí você dá uma informação mais geral, assim, não precisa falar, né, o tratamento que você vai fazer. Sim. Às vezes a gente precisa avisar o que é, porque, olha, eu vou precisar de 2, 3 dias, né? Vai tirar o dente do siso. Olha, eu vou tirar o dente do siso, vou precisar de alguns dias para ficar em casa. Tudo bem, a pessoa vai entender. Mas não precisa entrar no detalhe, né? E isso é cultural do Brasil, como você disse, porque a gente tem tanto medo no Brasil de ser demitido, que aí a gente dá satisfações até demais. Né? Então, aqui é importante saber que aqui a gente não precisa dar esse detalhe, né? Fala, olha, tem um appointment. Essa questão da hierarquia, né, muito marcada no Brasil. Eu me recordo que uma das minhas primeiras experiências no trabalho lá no Brasil, eu era estagiária de ensino médio. E foi no departamento pessoal, depois eu fui transferida por recursos humanos. E teve uma vez que eu precisei de me apresentar para a saúde, e aí eu tinha que falar, né? Me perguntaram mesmo. E aí, quando eu falei que era para um exame, me sugeriram fazer o exame no final de semana e não no Nossa! Ou seja, é uma diferença muito grande. Né? Hoje eu já ia falar, nossa, que invasivo, né? Você que tem que decidir. Olha como a gente já mudou a cabeça, né? Depois de morar aqui, é você que tem que decidir o dia que você quer fazer seu exame, porque que eles estão, né? Te sugerindo fazer no final de semana. Exato, entra no nível pessoal de uma forma muito forte, né? E que deixa, às vezes, a pessoa acuada mesmo, né? Ela sente acuada. Eu era uma estagiária de ensino médio, ou seja, eu era uma adolescente, eu não tinha nem entrado na vida adulta ainda. E essa foi a minha experiência, e eu fui naturalizando isso também, né? Assim, mas é uma questão cultural mesmo, não era... talvez essa postura de sugerir um outro dia não seja o mais comum, mas, de modo geral, é um aspecto cultural do brasileiro de misturar, né, o profissional com o pessoal, de deixar as coisas um pouco mais íntimas. E pode ter benefícios, pode ter também, né? Assim, não necessariamente benefícios, mas eu quero marcar um ponto assim. Não é nem tudo bom de um lado e nem tudo ruim de outro, né? Eu sempre falo assim, o meio termo é interessante. Às vezes eu percebo as diferenças culturais do Brasil e Canadá muito extremistas, né? Tem muito individualismo aqui, muito coletivismo. Mas algumas coisas são mesmo, né? Bem extremas. Algumas coisas, às vezes, eu prefiro no Brasil do que aqui. Algumas coisas eu prefiro daqui do que no Brasil. Exato, são diferentes. Exato, E aí eu acho que o meio termo traz mais benefícios, né? A gente aproxima um pouquinho de cada. Então, esse aspecto do individualismo, para deixar nesse exemplo, né, que a gente está trazendo sobre não precisar justificar uma ausência, porque é um direito seu, né? E você não precisa justificar, e até porque às vezes pode ser algo muito íntimo, muito particular, que você se sinta constrangida. Então, ele tem esse ponto também de proteção ali, né? De preservação do emocional mesmo, da exposição daquela pessoa quando fala que é confidencial. Nem os colegas de trabalho sabem, né? Isso aconteceu comigo, numa experiência aqui. Minha colega de trabalho saiu, ela me falou o que era, né? E era um problema também de saúde mental. Ela estava saindo por nível de muito estresse, saúde mental. Mas a empresa não pode comunicar isso, porque é confidencial. E eu acho importante isso, porque preserva. Nem todo mundo quer falar de uma coisa íntima assim, né? Que está falando, que é do seu estado emocional abalado, né? Gente, às vezes é mais próximo de um colega ou de outro, mas não é realmente uma coisa para ser discutido na empresa. Né? Então, eu acho esse é um lado muito positivo, né?
E também é interessante, às vezes, um meio termo para também trazer um certo acolhimento, não ficar muito na formalidade, né? Na formalidade no sentido do protocolo, né? Ou então é assim, assado, então você não pode fazer, que foi um pouco, acho que essa postura que você trouxe do meio termo. Você explicou, olha, você não precisa, mas se você quiser, você pode me falar, eu vou estar aqui, né? Vou estar te escutando. Então, eu acho que isso é um diferencial do brasileiro, do latino, talvez outras culturas não iriam acolher dessa maneira. Né? E não que estivesse errada também, mas eu acho que para a nossa cultura isso faz a gente se sentir realmente, talvez, aí um pouco mais acolhido, né? Quando tem alguém que também se disponibiliza a escutar, quando a gente quer falar, né? Você não é pressionado a falar, mas se você quer falar, tem alguém para escutar. E esse aspecto das diferenças culturais, ele aparece em todos os momentos, né? Desde o início, como a gente começou aqui também falando sobre as diferenças no currículo, na entrevista, e depois que a gente inicia o trabalho, também a gente vai se deparar diariamente com essas diferenças, né, culturais. E isso pode trazer um estranhamento muito grande, um choque cultural mesmo, um estresse cultural. Hoje se fala mais do estresse cultural do que desse choque, porque traz esse impacto emocional, né? E que pode acabar influenciando também no nosso estado de humor mesmo, e não ser só uma questão transitória, né? E ter um prejuízo maior na vida, né, das pessoas. E aí é importante que o imigrante, mesmo diante de todos os desafios que passa, que também olhe para si, entenda, né, que esse é um processo mais desafiador mesmo, e que é importante, às vezes, parar um tempinho para cuidar de si, né? Não é parar de trabalhar, né? Mas assim, de organizar na sua agenda ali um momentinho para poder respirar, para poder descansar, que isso é o que vai sustentar essa jornada, né? Exato, Ju. Interessante você trazer isso, porque um pouquinho antes de a gente começar a live, eu estava falando com uma amiga que acabou de entrar no mercado de trabalho aqui, depois de muitos anos sendo nani, e aí ela entrou agora numa empresa. E aí ela estava me mandando mensagem falando assim, as pessoas aqui não almoçam, né? Ninguém tira horário de almoço e fiquei sem comer o dia todo. Eu falei, uma amiga, você não levou sua comida, né? Ela, ai, mas eu fico com vergonha, tem micro-ondas, eu fico com vergonha porque ninguém levantou, todo mundo comeu na mesa. Então, esse é o primeiro choque, né? Porque no Brasil a gente tem uma hora de almoço, tem pessoas que fazem até mais, você sai, come fora, com um monte de gente do trabalho, aí volta todo mundo, e aqui todo mundo é um por si, por todos. Então, assim, você trouxe sua comida, você vai lá e esquenta no seu horário. E aí ela tava falando pra mim, ai, eu só tô levando um sanduíche, porque eu não quero esquentar, pra não cheirar o ambiente inteiro, ela não viu ninguém esquentando a comida. E aí ela se sentiu até isolada, ela falou, nossa, mas ninguém nem conversa, eu levei uns snacks, né, ninguém nem para nem pra comer uma fruta, né. Então esse é o primeiro choque. E aí o brasileiro, o imigrante, ele pode se sentir rejeitado, né, falar, nossa, mas ninguém fala comigo, né, não, nossa, mas ninguém para, né, então assim, faça seu horário, aqui tem sim um horário, né, né, vai esquentar sua refeição no seu horário, faça seu horário, tire os seus breaks, porque as pessoas aqui, elas deveriam fazer, né? Eu tenho um funcionário, trabalho na indústria, né? Então eles marcam um ponto. E aí eu tenho um funcionário que ele fala assim, ah, não, eu não faço meu break para eu ir embora mais cedo. Não, senhor, você tem que fazer o seu break. E aí eu fui falar com o supervisor dele, falei, ele tem que fazer o break dele, tá incluso no horário, né? Eles têm 2 breaks de 15 minutos. Falei, você tem, é um direito seu, não deixa as pessoas tirarem isso do seu direito. Ah, mas é 15 minutos que eu saio antes. Não, é 15 minutos que você vai parar o seu trabalho, que você não fica fazendo nada. Você fecha os seus olhos por 15 minutos e descansa. É um direito seu. Por quê? Porque isso é cuidar da gente, né? É descansar a vista, às vezes o trabalho ali você fica tenso, né? De prestar atenção, e aí cansa a vista, cansa mentalmente, e você precisa desse break. Ah, mas as outras pessoas não fazem. Tudo bem, você não é todo mundo. Esquece igual a nossa mãe fala, né? Você não é todo mundo. Então, foca em você e tenha, assim, os seus breaks, esquenta, né? Veja como funciona o trabalho. Normalmente aqui tem o micro-ondas, porque é muito de costume as pessoas levarem a sua própria refeição. Até porque é muito multicultural, cada um come uma coisa, cada um tem uma restrição alimentar. Aqui, para mim, é difícil fazer os eventos, que eu tenho sempre que pensar no halal, né? Pensar no vegetariano, eu tenho que pensar na pessoa que não come dairy, né? Que não come queijo, não come leite, não toma leite, nada derivados. Aí eu falo, gente, é muito difícil fazer um menu aqui de festa, porque, nossa, é complicado, você tem que atingir todas as, né? Tem até religião que não come carne de porco, e aí você tem que pensar o que a pessoa não come. Nossa, é muito difícil. Então, exatamente por isso que tem então micro-ondas, exatamente para atender todo mundo, né?
Quem quiser, tem a geladeira, tem o micro-ondas, e aí cada um leva a sua refeição. Sim, é verdade. Mas não se sinta discriminado, não se sinta isolado, né? Porque isso é muito da cultura americana, né? Norte-americana. Sim, é verdade. E aí, linkado a isso, tem o aspecto da comunicação, né? Que você até mencionou antes que o brasileiro tem essa dificuldade de dizer não, e isso também é um aspecto cultural, né? Que a gente vê, pelo menos a minha experiência imigrando foi assim, eu tinha naturalizado muitas coisas, né? No sentido assim, todo mundo é assim, todo mundo fala assim, que acho que como o nosso cérebro funciona mesmo para a gente poder, né, se adaptar e criar relações no ambiente. Então, como eu vivi no Brasil e a minha experiência, eu tinha já visitado os Estados Unidos de férias, assim, mas eu nunca tinha ficado muito tempo e vivido em outro país. Então, eu já vim de cara, mudei para o Canadá, eu viajei para o Canadá e comecei a viver aqui, na verdade. É isso, assim, o brasileiro, ele vai rodeando, assim, né? Em Minas, sou de Minas, e a gente fala assim, vai comendo pelas beiradas, vai floreando, e não é muito claro na informação, né? Fica, às vezes, até meio sem saber o que é, que mensagem que passou ali, né? Agora, a cultura canadense já tem uma comunicação um pouco mais direta ali. E no início isso traz um estranhamento, né? Porque a gente foi, assim, da minha experiência, talvez muitas pessoas se identifiquem, fica às vezes parecendo rude, né? Fica parecendo grosseiro você ser tão direto, inclusive para dizer o não, sem estar floreando, né? Então, eu estranhava um pouco, mas com o tempo eu fui entendendo que era uma forma de ser, e hoje eu vejo isso até com um olhar muito benéfico. Eu acho que traz realmente mais clareza, a gente consegue entender mal, e a verdade, eles não são rudes. Eu não tive essa experiência, pode ter pessoas assim em todas as culturas, né? Mas hoje eu vejo essa forma de comunicação não como rude, porque eles não alteram o tom de voz, eles não falam palavras ofensivas, eles são apenas diretos, né? Eles são claros e objetivos. E eu acho que a comunicação funciona melhor, a gente sente, de certa maneira, assim, um pouco mais seguro quando as pessoas são mais claras com a gente do que quando vai floreando. Você não sabe muito o que esperar. Então, hoje, no início, né, foi um choque, foi um estranhamento, mas hoje eu já fiz esse ajuste, essa adaptação, essa culturação, a ponto até de achar que tem muito mais benefício do que só fazer, porque é assim que funciona aqui. Mas porque eu vejo um valor mesmo nesse aspecto, né? E aí, linkando com o que você estava dizendo, às vezes o brasileiro poder se sentir um pouco rejeitado, né, excluído, pela forma dos colegas também falar, porque o approach não vai ser o mesmo, eles não vão, dificilmente, né, vai chamar para um café, né, para um barzinho na sexta-feira. Nossa, isso eu senti muita diferença, Ju. Falei, gente, nossa, mas aqui da sexta-feira, 3 da tarde, as pessoas já estão saindo, na verdade, porque tem que buscar o filho na escola, sai 3h30. E eu falo, nossa, mas ninguém aqui vai pro bar, né? Ninguém aqui chama pra nada, né? Que chato. Que sérios, eles são muito sérios, mas é que eles são muito família também. Né? Sai daqui, tem que ir pra casa, tem que pegar o filho na escola, tem que, né, cozinhar, enfim, e é isso. E eu acho que tem esse ponto também de entender que o trabalho é um local profissional. Eles parecem não querer misturar muito o pessoal ali, né? Ali não é local de fazer amizades. Não que não possa acontecer, mas porque eu acho que o brasileiro, a gente vem um pouco com isso, né? De se tornar colegas, de fazer amizade no local de trabalho, de poder sair junto depois do trabalho ou no final de semana, né? Isso é algo de talvez uma expectativa nossa de como a gente foi construindo isso na nossa experiência. E aqui, eles não misturam, eles podem até fazer amizade, sim, com colegas de trabalho, mas isso não vai ser expresso no ambiente de trabalho. Né? Isso é muito bem dividido mesmo. Eles até têm um pouco de medo de falar até das coisas pessoais, né? É difícil você tirar alguma coisa pessoal de alguém no trabalho, né? Claro que por ser RH, talvez as pessoas até se abram um pouco mais comigo e, né, sentam lá e eu tento deixar eles mais confortáveis. Inclusive, eu tenho uma cestinha na minha mesa, assim, de balinhas, né? Porque eu faço proposta para as pessoas passarem lá, quer dar uma balinha, né? A pessoa passa e fala um oi, aí com o funcionário mesmo, já olho pra cara dele e falo, tá tudo bem, aconteceu uma coisa, você quer conversar, já tem um lenço ali, aí já baixa a psicóloga, então tá bom, pode chorar, né? Enfim. Mas falando um pouquinho de comunicação, eu queria trazer uma experiência minha aqui do college, né? Que eu fiz pós-graduação no college, e foi muito interessante, porque eu tive que fazer uma matéria antes, tipo um PEFL, né? Para poder chegar no nível de inglês suficiente para fazer RH, né? E aí, nessa aula, eu fiz eu fiz um part-time, né, dentro do college, né? Fiz 2 matérias de comunicação, de como escrever essays.
E aí, eu lembro que eu escrevi, fui lá na frente entregar ao professor, né, um papel, e aí eu pus a mão no ombro dele, assim, falei, excuse me, professor. Aí ele levantou, assim, e falou assim, não me toque. E, assim, a sala inteira parou. Só que na hora ele falou sério, né, e eu fiquei, acho que eu fiquei roxa, minha alma saiu dali. E aí ele falou assim, por que é que os latinos têm mania de tocar nas pessoas? E eu fiquei em choque, eu falei, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. E eu fiquei desesperada, porque pela cara dele, ele tava muito sério. E aí ele riu depois e falou assim, não, eu sou um professor de comunicação e eu gostaria de trazer para todos vocês aqui. Você como cobaia. Ele falou, eu queria trazer, aproveitando, né, esse momento, porque os latinos tocam muito nas pessoas. Isso foi bem antes do Covid, que eu estudei em 2017. E aí ele falou assim, aqui você não pode tocar nas pessoas. Então, assim, normalmente o brasileiro fala, e aí, Ju, a gente já chega assim, bate aqui, né? Ou põe a mão no ombro, que foi exatamente o que eu fiz com ele. Eu falei, professor, assim, encostei a mão no ombro dele, e aí ele, não me toque. Então, quer dizer, a forma de se comunicar aqui, a gente se comunica muito com as mãos, muito pegando nas pessoas. E aí, depois disso, acho que ele meio que me deixou traumatizada, eu até conto isso nos treinamentos de harassment no trabalho, porque a gente tem que, é mandatório, né? Todo ano a gente tem que dar esse treinamento. Explica no português para quem... Tá, é um treinamento contra discriminação, né? Então tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Moral. Assédio moral, assédio sexual. Então, assim, tocar nas pessoas, isso é um assédio, porque você está invadindo o espaço da pessoa, né? Então, mas aí tem essa questão cultural, por isso que é muito importante para a gente entender a cultura da onde a gente está migrando, né? Quais são as diferenças entre o Brasil e o Canadá em questão cultural, para que você não tenha essas gafes, né? Que eu passei, por exemplo. Né? Então, eu tento replicar esse exemplo, porque para mim era natural. Eu estava tentando ser doce, né? Com o professor, eu falei, ai, professor. E aí encostei nele, aí ele deu esse chilique todo, mas era só para dar um exemplo de que nós, latinos, nos comunicamos com as mãos e tocamos as pessoas, e aqui a gente não pode tocar as pessoas. Então, esse é um ponto realmente muito forte dessa cultura. E acho que a americana também, né? Essa coisa do individualismo, do seu espaço privado, né? Eu trabalhei aqui no daycare, e eles ensinam as crianças desde pequeno essa forma de se relacionar, que é não tocar. E aí as crianças, obviamente, têm aquela orientação de não usar as mãos assim para bater, né, no colega, para não tomar as coisas, para não jogar as coisas, né, no sentido assim, aprendendo ainda a lidar com as emoções. As crianças usam muito as mãos, às vezes, de forma que não é apropriada. Mas não é isso, assim, apenas que eles salientam no daycare. É essa coisa do toque mesmo que seja um toque de afeto, de seu coleguinha, de querer um abraço, né? Ontem mesmo eu comentava em um grupo que eu participo aqui de brasileiros, né, da comunidade brasileira aqui, e uma colega comentou que na empresa dela tem muitos latinos, aí começaram a cumprimentar, abraçando, e foi aumentando. Aí chegou um ponto recente que eles colocaram a norma de não poder abraçar mais. Nossa, eu ia trazer isso, eu ia falar, nossa, e pra gente, né, que a gente chega, dá beijo em todo mundo, dá abraço, as crianças crescem nesse ambiente dentro de casa e depois acha normal fazer isso na escola. Né? Sim, exato. E aí os pais são chamados na escola. Eu já ouvi várias vezes, assim, do grupo que eu conheço, não vou generalizar para todo mundo, mas do grupo de pessoas que eu conheço, eu já ouvi várias vezes de pais que foram chamados na escola e o professor falando que o filho estava abraçando demais o coleguinha e que não podia. Então, quando é recém-chegado, principalmente, né? Então, isso mexe muito com a gente, né? Porque fica parecendo que o outro é frio, né? Mas isso é uma forma mais contida de demonstrar afeto. Não há frieza, né? Assim, há sentimento, há afeto. Obviamente, isso não se trata de todas as culturas, né? Toronto, em especial, é um local com pessoas de todo lugar do mundo. A cultura, isso é mais forte, sim, da cultura canadense, né? Que é quem nos recebe aqui. Mas tem um ponto que eu quero destacar nisso, que eu também venho refletindo e observando, que não é uma questão só de ser contido emocionalmente, né, a forma de expressar afeto. É uma questão também de proteção. Porque o toque inadequado, ele também acontece muito, e às vezes com vamos dizer assim, com um véu ali de que é camaradagem, de que é legal, de que é carinhoso, de que é amigável, né? Então, se a gente for pensar até na cultura brasileira, há um índice muito grande de pessoas, de crianças e de mulheres que sofreram algum tipo de abuso, não apenas o ato sexual, né? Mas de alguma forma de se sentir abusada por toques também inadequados, né? Então,
Isso é uma questão de proteção. Por isso é que eles ensinam desde criança na escola, para a criança entender que é algo muito particular, muito privado, e que as pessoas não podem tocar. Ou eles também orientam que peça antes, né, dependendo da situação. Né? Então, você pede antes. Mas não é o ambiente da escola muito naturalizado da criança ficar pedindo. Mas essa é uma orientação também para manter esse limite, né? Do que até onde vai essa relação. E tem esse aspecto da proteção mesmo, né? De proteger as crianças, de adultos, e às vezes até uma outra criança que teve uma experiência que de repente ou está precoce demais no aspecto sexual. A questão do toque também tem esse aspecto da proteção, não é só de um aspecto de ser contido emocionalmente, mas para nós que somos brasileiros, isso vem como um impacto muito grande. Né? Eu falo que eu me considero uma pessoa mais reservada. Até chega abraçando e falando, eu sou mais tímida, né? Eu acho que é uma característica boa, mas eu não tenho tão forte, né, essa característica. Mas ainda assim, eu aprendi com a cultura brasileira a demonstrar afeto. E eu me recordo na minha experiência no daycare, que assim, eu não tinha coragem de falar para as crianças não me abraçarem. Aí abraçava a perna, né? Não abraçava tudo, mas podia abraçar a minha perna. E se elas expressavam afeto, eu também não tinha. Para mim não fazia sentido eu dizer obrigado, se elas falavam que me amavam. E eu falava obrigado, que as minhas colegas falavam assim, obrigado. Eu não conseguia fazer isso, eu retribuía, né, o afeto, que é muito genuíno, que a gente vai também desenvolvendo esse afeto pelas crianças, né? Então, assim, mesmo para mim que não tenho toda essa característica, né, de muita espontaneidade, ainda assim foi delicado. E aí o acúmulo dessas experiências de desconforto, de estranhamento, de choques mesmo, né, com a forma das pessoas. Você, por exemplo, não pode tocar, né, para chamar a atenção de alguém no sentido assim, olha, eu quero falar com você, né? Esse acúmulo vai trazendo um mal-estar emocional muito grande, né? Que vai afetando a forma da gente se perceber, da nossa identidade mesmo, a forma da gente se relacionar, da gente entender que pertence ou não a esse espaço, né? Então, a experiência de migração, ela traz um movimento emocional forte. Existem, inclusive, estudos que falam sobre a síndrome do imigrante, né? Ou tem também um outro nome que eu esqueci, não é síndrome. É do Ulisses? Não sei. É que tá tendo DSM. Ah, tá. É porque a síndrome, se eu não me engano, não tá no DSM, mas tem um que é do DSM. Mas que fala quanto que essa experiência pode realmente afetar o nosso emocional, o nosso psicológico, né? Então, quando a gente está nesse processo, eu escuto muito, né? Escutava muito mais antes, logo que eu cheguei, também fui vivenciando isso, assim, o quanto que esse mal-estar, esse estranhamento nos afeta emocionalmente, começa a trazer muitas dúvidas, muitas inseguranças, né? E aí o que eu estou retomando esse ponto aqui, para naturalizar, né? E não patologizar quando a gente sente isso, quer dizer que tem alguma coisa de errado com a gente, que a gente não está dando conta de lidar com todo esse processo. Porque ou se sente não inserido na cultura, né? Não sente parte, porque né? As pessoas não demonstram afeto, né? Exatamente. E o que a gente vê, né, pela experiência, pelos estudos, é que essa é uma experiência, na verdade, assim, esse mal-estar, ele é esperado nesse processo. Não tem como passar por esse processo e não sentir isso. Obviamente que vão ser intensidades diferentes. Cada um tem a sua história, cada um está vivendo em um contexto diferente, né? Por mais que tem vários brasileiros morando em Toronto, cada um está no seu contexto. A forma que veio para cá, com quem que veio para cá, aonde que está aqui, ou seja, tudo muda. Com quem mora, né? Se já mora, se já está inserido numa cultura canadense diariamente ou não, né? Exatamente. Se tem visto ou não, isso vai impactar no estresse, né? De segurança, se vou ficar, não vou ficar, eu posso. Não. Será que eu vou conseguir piar? Será que eu vou conseguir... Enfim, cada etapa é uma etapa dolorosa, né? Acho que só termina quando você vira cidadão canadense e olha lá. Depois você fala, nossa, já conquistei isso, agora para onde eu vou? Vamos começar um novo processo migratório para outro lugar. É verdade. E falando um pouquinho do carinho, né? Eu só queria trazer uma experiência que a gente trabalha, eu trabalho nesse lugar e assim, nunca ninguém vem me dar um abraço, né? Igual a gente tem no Brasil. Às vezes as pessoas vêm, né? Oi, e aí tem um grupo lá também de mexicanas, né? E aí, às vezes, elas vêm na sala, elas vêm me dar um abraço. Eu falo, ai, sinto tanta saudade de alguém para me dar um abraço, porque não é comum, né? Você vai no dia a dia, principalmente no dia a dia do trabalho.
Mas como ela sabe que eu sou brasileira, ela sempre vem, abraça. Imagina isso acontecer na cultura canadense, não acontece, não é comum, né? Não é comum mesmo, assim. Por não ser comum, isso gera um estranhamento para eles, né? Assim, de um estranho estar tocando, estar querendo ser tão íntimo a ponto de abraçar, né? Isso traz esse estranhamento, né? E aí, a gente está encerrando, eu estou impressionada como passou rápido, né? Quando a conversa é boa, né? A gente vai conversando e nem percebe. E se deixar, a gente vai ficando aqui, vira noite. Assunto não falta, né? Eu espero poder te convidar a um outro momento, né? Porque realmente tem muito assunto para a gente conversar. Antes de eu fazer o encerramento, eu queria só retomar um ponto, assim, que eu estava dizendo. Então, passar por esse mal-estar, ele é natural, assim, desse processo. Não tem como não passar por todo esse atravessamento, né, de quem nós somos, do pertencimento, de sentir bem, de sentir incluído ou não, ele faz parte, né, dessa experiência em níveis diferentes, de acordo com a condição e a história de vida de cada pessoa. Então, isso não é doença, isso não é fraqueza. Se isso se permanecer por um longo período de tempo, aí vale sim buscar ajuda, né, vale sim buscar um apoio, é sempre bem-vindo, né? A experiência migratória, ela traz esse desconforto, mas ela também pode trazer vários pontos positivos, né? Como poder, né, reconstruir a carreira, ou construir uma carreira, fazer uma transição de carreira, aprender uma língua diferente, né? Poder construir amizades com pessoas de outro lugar do mundo, aprender sobre formas diferentes de ser. Tem muita coisa bacana que essa experiência da imigração pode trazer, e a gente só consegue colher esses frutos se a gente cuida de si, né? Porque senão fica difícil mesmo assim de sustentar, né? E aí o objetivo do podcast, Além das Fronteiras, é justamente ajudar nesse processo, né? Nós somos imigrantes, eu, a Pamela e os convidados que eu trouxe até agora também são imigrantes, e a gente passou, né, por essa experiência, e a gente quer agora contribuir para que outras pessoas evitem passar por algumas dessas experiências. Não tem como, né, como eu falei antes, não sentir todo esse impacto, mas que a ideia é que aquilo que puder ser evitado possa ser evitado, né? Então, esse é o objetivo que o podcast tem. Obrigado, Pamela, mais uma vez, foi muito rica toda essa conversa, tudo que você traz, a sua experiência e das orientações também para quem está aí nesse processo, né, que está chegando agora no Canadá, ou quem já está aqui e ainda está nessa construção do trabalho, ou as transições também que acontecem, né, essa questão da transição de carreira. Isso pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, né? E em qualquer local também, inclusive no Brasil. Então, muito obrigada por tudo que você trouxe. Imagina, eu fico à disposição, e também se alguém aí precisar de alguma ajuda para montar currículos, no meu perfil tem um template gratuito que eu deixei lá, tem um material gratuito que o pessoal pode usar aí para já montar o currículo. E saibam que vocês não precisam passar por essa jornada sozinhos, né? Eu passei a jornada sozinha, na época eu não conhecia a Ju, né? Estou aqui no Canadá há 10 anos, mas hoje eu digo, não passem essa jornada do imigrante sozinhos, porque é uma jornada solitária. Então, façam amigos, se juntem com a comunidade brasileira se necessário, é um apoio bom, né? E façam terapia, se vocês puderem, um acompanhamento, que é importante para esse processo. Sim. Passa o seu contato, reposta o seu contato para o pessoal. Sim, o meu Instagram é Pamela Claro PC. Vocês podem entrar em contato comigo lá, o Pamela Claro no LinkedIn, tem todos os meus contatos lá no meu Instagram também. Fico à disposição, se precisarem de alguma ajuda para o currículo, para fazer entrevista, entre em contato comigo. E Ju, obrigada pela oportunidade. Se alguém te mandar mais alguma pergunta, fico feliz em responder depois. Perfeito, eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a todos pela participação, foi bem bacana, muita gente aqui assistindo. Obrigada a todos pela participação, pelo apoio. E se essas informações aqui serviram para vocês ou para alguém que vocês conhecem, vocês podem estar encaminhando, né? As gravações do podcast Laços Além das Fronteiras é feito aqui ao vivo no Instagram, para que a gente possa compartilhar mais de acordo com a experiência de vocês, e é disponibilizado depois nas plataformas de podcast do Spotify e do YouTube. Podem encaminhar para outras pessoas que vocês acreditam que essas informações possam ser úteis. Ou até assistir de novo, né, Ju? Sim, eu gosto também. Pegarem as dicas. Assistir de novo. Gente, boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada por estar comigo em mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Espero que essa conversa tenha feito você se sentir mais acompanhado, compreendido ou até mais conectado com a sua própria trajetória. E se esse episódio fez sentido para você,
Compartilhe com alguém que também esteja vivenciando os desafios e as transformações de construir uma vida entre culturas. E lembre-se, pertencimento também se constrói nos encontros, nas histórias e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Até o próximo episódio.